Na sua família, você é o filho único? Se a sua resposta for não, você é o mais velho ou o mais novo? Ou talvez o seu caso seja pior ainda. Ser o filho do meio. Aqueles que muitas vezes chegam a ser invisíveis aos olhos de muitas pessoas. Será que esse é o caso do personagem Kankuro na obra de Naruto? Um personagem esquecível, invisível e mal aproveitado, ou simplesmente um personagem não popular? Aqui é o tio Kankuro e você está assistindo a Sabako no Kankuro, o quanto a falta de popularidade pode afetar um personagem. Versão brasileira, Herbert Richards. O Kankuro é um personagem introduzido no arco do Exame Chunin. A sua personalidade pode ser descrita como alguém rude e arrogante, mas também confiante, e principalmente marcada por aversão a moleques, pirralhos, justamente devido ao seu relacionamento com seu irmão mais novo, Gaara. Que diga-se de passagem que é um personagem extremamente popular na obra de Naruto, assim como também a irmã mais velha de Kankuro, que é a Temari. E aqui já trazemos exatamente esse ponto sobre o quanto o Kankuro passa despercebido em meio à popularidade dos seus irmãos. O Kankuro é um personagem que faz aparições em inúmeros arcos importantes da obra de Naruto. Mesmo assim, chega a ser considerado por muitas pessoas um personagem mal explorado e mal desenvolvido. Mas antes de abordar profundamente sobre esse ponto, vamos começar do começo. No arco que ele é introduzido, que é o Exame Chunin, não dá pra dizer que o Kankuro é um personagem secundário sem tempo de tela. Existe sim um desenvolvimento tanto emocional como, por exemplo, a relação com seu irmão mais novo, e também um desenvolvimento dos seus poderes e habilidades como ninja. Na primeira fase do exame, o Kankuro aparece colando, inclusive de uma forma bem audaciosa. Já na segunda fase do exame, ele serve um drama em meio à Floresta da Morte junto com seu irmão mais novo, enfrentando o próprio medo que ele sente em relação ao seu irmão e tentando impor respeito por seu irmão mais velho. Nas preliminares, ele demonstra suas habilidades estratégicas em batalha, não só vencendo a sua luta, mas também humilhando seu oponente. O Kankuro é um ninja tão esperto que após a sua luta ele não fica simplesmente parado assistindo às demais. Ele vai em busca de informações sobre os ninjas que estavam participando das preliminares, pois possivelmente no futuro seriam seus oponentes. Não dá pra dizer que o Kankuro não é um cara analítico e esperto, apesar da sua pouca desenvoltura com caras que são mais novos que ele. E durante a luta do Gaara contra o Rock Lee, é o Kankuro que é a nossa fonte de informação sobre as habilidades do Gaara. Ou seja, já no primeiro arco em que o Kankuro aparece, ele desempenha diferentes papéis e o seu desenvolvimento para um personagem secundário não é nem de longe ruim. Após o fim desse primeiro arco, chegamos em outro arco muito importante para se fazer uma análise do personagem, que é o arco de destruição de Konoha, e que em relação ao Kankuro existem muitas incógnitas e mal interpretações. Precisamos lembrar primeiro que a Vila da Areia estava de complô com Orochimaru. Kankuro, Temari e Gaara tinham uma missão muito importante para que eles obtessem sucesso na destruição da Vila da Folha. Porém, o Gaara acabou prejudicando a missão devido à sua impaciência, se transformando antes da hora na sua luta contra o Sasuke. Existe algo relacionado ao Kankuro nesse arco que faz a gente coçar um pouco a cabeça, porque o Kankuro desistiu da sua luta contra o Shino. Tanto o Kankuro quanto o Temari estavam envolvidos nessa missão de destruição da Vila da Folha. Porém, após o Kankuro desistir da sua luta, a Temari vai e luta normalmente. E o Kankuro fala que ele não podia demonstrar os mecanismos do cara azul pro inimigo tão cedo. Ele estava se guardando para alguma coisa que até hoje não sabemos o que é. A Temari vai em frente e luta tranquilamente. Mostrar as habilidades da Temari não tinha problema nenhum. Já as habilidades do Kankuro não podiam ser mostradas. Isso abre margem para que a gente imagine que o Kankuro tinha um papel até mais importante que a Temari nessa missão. Porém, devido à imprudência do Gaara, tudo dá errado e eles têm que partir para um plano B. E é onde começa toda a perseguição do Sasuke a eles. Finalmente, chegamos em outro ponto muito importante em relação ao Kankuro, que é a sua primeira grande luta na obra contra Shino Aburame. Essa é uma das minhas lutas preferidas do Naruto clássico, ambos são personagens com um estilo muito único de batalha. Mas também existe algo nessa batalha que me faz questionar a visão geral que as pessoas têm sobre ela. Muita gente enxerga o Shino como o grande vencedor dessa batalha, mas eu não enxergo dessa forma. Com certeza o Shino foi bem mais esperto nessa batalha, ele conseguiu pegar o Kankuro desprevenido, imobilizá-lo e derrubá-lo da árvore. Porém muita gente esquece ou simplesmente não quer ver que o Shino estava envenenado primeiro que o Kankuro, e que ele também dropa quase que simultaneamente com ele. Os dois caem praticamente ao mesmo tempo. Eu considero essa batalha um empate, e se a gente for analisar o pós dela, o Shino saiu bem mais prejudicado do que o Kankuro.
precisando que o seu pai drenasse o veneno para que o pior não acontecesse. Já o Cancro, mesmo debilitado, foi encontrado por Temari, mas conseguiu se levantar sozinho e ainda teve forças para carregar o Gaara para fora da vila. Eu acredito que essa interpretação geral que as pessoas têm da Batalha dos Dois é movida justamente por essa invisibilidade que as pessoas dão ao Cancro. Entre os dois, o Shin é considerado um personagem com mais drip. Ele é considerado um personagem mais cool, mais misterioso, e talvez por isso essas pessoas tenham essa visão mais parcial em relação a essa batalha. Mas quando você analisa ela detalhadamente, você percebe que o mais prejudicado no final foi o Shino e não o Cancro. Após o fim desse arco, o Cancro passa um tempinho sem aparecer. A sua próxima grande aparição é em um dos melhores arcos de Naruto, o arco de resgate ao Sasuke. E é aqui que eu considero que a coisa mais empena pro lado desse personagem, porque parece que não tem o que ele possa fazer para que as pessoas o notem. Nem teve uma luta direito contra o membro que era considerado o mais forte do quarteto do som. O cara simplesmente trucidou, eliminou de forma cruel um dos subordinados mais poderosos do Orochimaru. Tratou o Sakon e o Kon como se eles não fossem nada. Nem isso foi capaz de fazer com que o Cancro conquistasse o reconhecimento dos fãs de Naruto. Após o time skip, temos informações sobre o Cancro logo nos primeiros capítulos relacionados ao Naruto Shippuden. Essas informações são que ele alcançou a patente de Jonin ao lado de Temari e Neji. Neji e Temari são personagens populares, logo eles alcançarem essa patente demonstra o quanto eles são magníficos como ninjas. Já o Cancro, esse é de longe o arco mais importante para o desenvolvimento do Cancro. É nesse arco que a gente vê um desenvolvimento melhor da sua relação com seu irmão, assim também como a origem das suas armas e de onde provém as suas habilidades. E no que é que a maioria das pessoas focam? Cancro bucha, perdeu pro Sasori. Parece até que estavam esperando que ele perdesse definitivamente alguma coisa para poder menosprezar o personagem. Perdeu pro Sasori, o criador das suas próprias armas. O cara que matou o Kazekage mais forte da Vila da Areia. Tem certeza que é um demérito pro Cancro ter perdido pro Sasori? São algumas visões sobre a obra que eu não consigo entender. O Kakashi ter elogiado o Cancro pelo que ele fez nos seus últimos momentos de batalha, falando que era justamente o que ele esperava de um ninja de elite da areia, disso ninguém lembra, cara. Há outras coisas nesse arco em que eu, como um grande fã do personagem, admiro em relação ao seu desenvolvimento. Ver o Cancro se preocupando imensamente com o seu irmão me faz lembrar daquele Cancro lá do começo que segurou o seu irmão pela gola e exigiu respeito. Sua relação com seu irmão nesse arco não se baseava mais no medo e na arrogância, e sim em uma preocupação genuína de irmão. Isso, ao meu ver, é um grande desenvolvimento de personagem, ainda mais em uma obra como Naruto que puxa bastante pro emocional. Após o fim desse arco, o Cancro passa um longo período sem aparecer em Naruto. Só vemos ele em ação novamente lá no arco da reunião dos 5 Kages. O Cancro como guarda-costas do Gaara reforça mais ainda esse ponto que eu acabei de trazer, agindo também como um grande conselheiro para que ele tomasse decisões sábias como Kazekage. Após isso, chegamos a um arco que eleva o Cancro a um nível sublime no universo ninja. Exatamente, o arco da Quarta Grande Guerra Mundial Shinobi. Aqui é onde vemos o quanto o Cancro é um personagem competente. Entre milhares de ninjas de toda a aliança Shinobi de todas as 5 grandes nações ninja, qual deles foi nomeado como capitão do time de emboscada na guerra. A partir daqui, se você ainda não consegue enxergar o quão bom foi esse personagem na obra de Naruto, não tem mais nada que ele possa fazer para te convencer disso. A falta de popularidade desse personagem faz com que muitas pessoas invisibilizem toda a sua trajetória. Cancro não é e nunca foi um personagem mal desenvolvido, mal elaborado, mal explorado. Talvez a única coisa que tenha faltado para ele tenha sido uma grande luta mega elaborada, até porque estamos falando sobre um anime shonen. Porém, eu consigo citar pelo menos uns 30 personagens em Naruto que se tivesse pelo menos metade do desenvolvimento que o Cancro teve, eu estaria feliz demais. O Cancro é um personagem secundário que o Kishimoto deu um desenvolvimento além do que era necessário para ele. Não tem cabimento considerar o Cancro como um dos personagens que faltou desenvolvimento. O que faltou talvez seja alguns elementos que fizesse ele cativar o público. O Cancro não é aquele personagem misterioso com aura entre aspas que geralmente as pessoas apreciam, justamente porque no universo dos animes já existe um tipo de personagem masculino que chama a atenção das pessoas.
E o Kankuro não é um personagem que se encaixa nesse tipo, seja no seu design ou na sua personalidade. Talvez isso justifique a falta de popularidade nesse personagem tão incrível. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que curte Naruto e que curte o Kankuro. Espero que nesse vídeo o tio Kankuro tenha trazido pelo menos um pouco de reconhecimento ao próprio Kankuro. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.